Então, galera, vamos agora para a questão de número 9, né? A parte 3 desse vídeo. A questão de número 9 diz o seguinte. A cal, muito utilizada na construção civil, é obtida na indústria pela decomposição térmica do calcário, representada por essa equação que eu não coloquei, mas a gente já sabe qual é. Quando é composição de uma amostra de 300 gramas de calcário, obtém-se 112 gramas de óxido de cálcio. A porcentagem aproximada em massa de carbonato de cálcio na amostra é igual a quanto? Então a gente tem que fazer a reação, né? CaCO3 se decompõe em CaO e CO2. É isso que acontece. Quando a gente vem para cá, a gente vai ter o seguinte. Ele falou na questão que a decomposição de uma amostra de 300 gramas de calcário obteve-se 112 gramas de óxido de cálcio. A porcentagem em massa da amostra de carbonato de cálcio é igual a quanto? Gente, ele está perguntando o carbonato de cálcio. Essa é outra questão de trás para frente. Tá vendo que ele deu? Como é que você vai pensar nisso? Tá vendo que ele deu as duas respostas, teoricamente? Ele deu que 300 gramas somava 112. Não tem questão. Não é não? Se tudo estiver correto, não tem questão. Marca 300 e acabou. Mas não é assim a questão, né? Marca 100% no caso e acabou. Não é assim. Quando ele dá 300 gramas e 112, na questão passada, eu acho que foi outra da UNP, eu acho que foi a 4, a 3, que ele deu que obteve-se 200 gramas de óxido básico. Aquilo você não deve confiar. Aqui também você não deve confiar. Ele está dizendo que 300 gramas produziram 112. E ele está perguntando qual é a pureza disso aqui. Só reage aquilo que é puro. Então não reagiu 300 gramas. Não reagiu 300 gramas de carbonato de cálcio. Reagiu a massa A, que eu não sei qual é. Mas o que é que eu sei? Que 300 gramas está para 100%. A, que é o que reage, está para quantos por cento? Só reage aquilo que é puro. A gente repetiu isso inúmeras vezes na aula passada. Então, relação estequiométrica. A nossa relação estequiométrica vai ser entre carbonato de cálcio e óxido de cálcio. 1 mol de carbonato de cálcio está para 1 mol de óxido de cálcio. E como é que é a nossa brincadeira aqui? Aqui é massa. E ele está pedindo, está nos fornecendo os dados em massa. Massa para massa. Quanto é 1 mol de carbonato de cálcio? A gente já viu, né? 1 mol de carbonato de cálcio vai dar para a gente 100 gramas. 100 gramas. É isso que a gente vai ter. 100 gramas aí. E como é que vai ficar o CaO? O CaO vai ficar com 56 gramas. 56 gramas. Ele deu 112. 112 está para X. Repare que daqui para cá, a gente teve o dobro. Se aqui foi o dobro, aqui também vai ser o dobro. Então, quanto é que reagiu de fato? 200 gramas e não 300. X não, né? A gente está atrás de A. Então, A e A.
Deu para entender? Tá vendo por que você não deveria confiar naquele 300 que ele deu? Até porque ele estava pedindo a pureza. Se ele pediu a pureza é porque ali não era 100% puro, correto? Então, aqui vai dar, onde tem A, eu coloco 200. Y vai dar o quê? 66,6%. 66,7% aproximadamente. Questão 9, letra D de dado. Questão 9, letra D de dado. Vamos para a questão 10. Questão 10 diz o seguinte, ó. Em um laboratório de química, uma aluna colocou em um becker 100 gramas de calcário em excesso. A UNP adorava calcário, né? Em excesso de ácido clorídrico. Agora aqui é mais interessante. Colocou o calcário em excesso de ácido clorídrico. A gente nunca usa o excesso, usa sempre o limitante. Quando fala de excesso limitante. Com ácido clorídrico. Tá aqui. Considerando o grau de pureza do carbonato de cálcio no calcário, que é de 80%, em uma temperatura de 27 graus Celsius e 2 atm de pressão, admitindo-se um rendimento de 90% da reação, o volume do gás liberado é qual? Então aqui a gente vai ter calcário com ácido clorídrico. A gente vai ter a formação, ó, Ca mais 2, CO3 menos 2, H mais Cl menos. A questão era boa, viu? Positivo com negativo, positivo com negativo. Então vai ter Ca, Cl2 mais H2CO3. E a gente sabe que ácido carbônico é um ácido, é todo bugado ele, né? Ácido fraco, porque era para ser moderado, né? 3 menos 2, 1 era para ser moderado, mas ele é fraco. Não é carbonoso, é carbônico. E ele não é estável, ele é instável, forma água e CO2. CO2 é um gás, por isso que a questão está perguntando do CO2. Então, ó, questão da UNP, você tem que saber disso tudo para resolver a questão, né? Primeiro tinha que, passo 1, montar a questão. Montamos a questão. Agora a gente vai ter que balancear a reação. Tem um cálcio aqui, por tentativa, né? Tem um cloro aqui que tem 2, então eu boto um aqui e aqui eu tenho que botar 2. A gente tem um carbono aqui. Vamos para os hidrogênios. 2 hidrogênios aqui 2. Agora, para fechar, vamos para os oxigênios, o macho, né? Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, quando a gente vem para cá, ó, 3 oxigênios aqui, 2 mais 1, 3. A equação está montada, está balanceada. Ela falou de pureza? Falou, né? Ela falou de pureza, ela falou de rendimento e ela vai usar PVNRT porque ela deu temperatura, deu pressão. Tranquilo? Então, ó. Em um laboratório de química, uma aluna colocou em um becker 100 gramas de calcário. Aí logo embaixo a questão diz assim, ó, o grau de pureza do carbonato de cálcio, que é o calcário, é de 80%. Então desses 100 gramas, quanto é que vai reagir de fato? 80 gramas. Pureza você sempre faz no começo. Você tinha 100 gramas dele, mas só 80% é puro. Só reage àquilo que é puro. Em uma temperatura de 27 graus Celsius e 2 atm, admitindo o rendimento de 90%, o volume de gás liberado é quanto? Ele quer isso aqui, ó. Isso aqui, em litros. Mas primeiro, como ele quer isso aqui em litros, eu tenho que descobrir isso aqui em mols. Não sei se vocês repararam, a gente vai ter que usar a equação do Clapeyron, a equação geral dos gases perfeitos. Aqui é a nossa relação estequiométrica.
Ele não está pedindo volume? Se a questão desse na CNTP, que é 0 graus Celsius, que é 273 Kelvin, você já podia usar 22,4 litros aqui na estequiometria e ir embora. Mas a questão está dando que está tendo a 27 graus Celsius. A gente não está na temperatura, nas condições normais de temperatura e pressão. Então, ó, para descobrir o volume, a gente tem que vir para cá, ó, PV, N, RT. Veja se você consegue ter esse raciocínio. Pressão, ele deu a pressão, é 2. Volume, é o que ele quer. N, eu não tenho. Aqui é 0,082. A temperatura tem que ser em Kelvin. Então é 273, que é a temperatura no 0 Kelvin, mais a temperatura em Celsius. Aqui ele deu 27,300. Eu quero volume. Então, se eu descobrir o número de mols, eu acabo a questão, não é não? E ó, como eu descubro o número de mols? Ali. Então, 1 mol de carbonato de cálcio está para 1 mol de CO2. Tranquilo? Aqui ele está dando, ó, em massa. E aqui ele está dando em mols. Porque eu quero usar mol aqui. É só isso. 100 gramas está para 1 mol. 1 mol. 80 gramas está para X. X vai ser 0,8 mol de CO2. Deu para entender, gente? Deu, né? Então, ó, 2 vezes 0,8. Opa. 2 vezes V igual a 0,8. Eu pedi para vocês decorarem isso. 24,6. E aí, quando vocês fizerem essa conta, o volume vai dar 8,85 litros. 8,85 litros de CO2 produzidos. Deu para compreender tudo aí, né, gente? Espero que sim. Qualquer coisa, fala comigo. Questão 10 é a letra B de bola. B de bola. Dando continuidade, a gente vem agora para as questões número 11 e 12, que são questões boas, viu? Questão 11. A reação que você tem que saber já é um bom conceito químico. A questão 12 vai envolver excesso limitante, finalmente, né? Excesso ilimitante. A gente vai fazer umas questões aqui. Então, o bicarbonato de sódio é uma mistura cristalina solúvel em água e com sabor alcalino. É também chamado de hidrogeno carbonato de sódio. Gente, a gente viu, né? Hidrogeno sal. Então, sódio, que é mais, hidrogeno carbonato. Então, ó, forma NaHCO3, hidrogeno carbonato de sódio, reage com ácido sulfúrico. É isso que, em síntese, a questão está nos mostrando. E aí ela vai falando, né? Usada como fermento químico na fabricação de bolo, blá blá blá. É utilizado também na fabricação de extintores de incêndio de espuma. No extintor, há bicarbonato e uma solução de ácido sulfúrico. Bicarbonato e solução de ácido sulfúrico. Em compartimentos separados. Quando o extintor é acionado, o bicarbonato e o ácido sulfúrico se misturam e reagem, produzindo a espuma com liberação de gás carbônico. Se 336 gramas de bicarbonato de sódio reagem em solução com suficiente ácido sulfúrico, o volume de gás carbônico na CNTP
Se é CNTP, você usa 22,4 litros, tá bom? Então, ó, como é que vai montar isso aqui, Júlio? Assim, ó, N a mais, a gente vai ter HCO3 menos, aqui a gente vai ter H mais, SO4 menos 2. Então, ó, positivo com negativo, Na2, SO4. Troca, né? Na2, SO4. Mais, positivo com negativo, ácido carbônico, H2CO3. E H2CO3, a gente já sabe, né? Vai formar CO2 e água. Tudo bem? CO2 e água. Espero que tenham entendido aí a montagem da reação. Por isso que a gente viu muito fusão inorgânica. Para situações como essa você não ter problema. Vindo para cá, ó. Reação tá montada? Tá montada. Tá balanceada? Vamos ver. Tem 2 sódios aqui, aqui só tem 1. Então venho e boto 2 aqui e aqui 1. Enxofre, tem 1 enxofre aqui, tá vendo que eu balancei um enxofre aqui, ó? Aqui tem 1. Carbono, aqui tem 2 carbonos, aqui só tem 1, então venho e boto 2. Hidrogênios, 2 aqui, com mais 2 aqui, 4, então aqui eu tenho que botar 2 para dar 4. Oxigênios, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. 6 mais 4, 10. Aqui tem 4, mais 4, 8, mais 2, 10. Equação montada e equação balanceada. Fala de pureza ou de rendimento? Não, não fala. Fala de excesso limitante? Não, porque ele não deu os dados dos 2 reagentes. A gente vai para relação estequiométrica. Ele está dando o dado do bicarbonato e está pedindo quanto de volume de gás carbônico vai ser produzido. Essa, ó, é a nossa relação estequiométrica. 2 mols de NaHCO3 está para 2 mols de CO2. E repare, aqui ele está dando massa. Ele está dando a massa. E aqui ele está pedindo o volume. Não é não? Então a gente tem que fazer a massa do bicarbonato. Aí você vem no cantinho, NaHCO3. Na só tem 1, né? 23 vezes 1. Hidrogênio, 1 vezes 1. Carbono, 12 vezes 1, que vai dar 12. E oxigênio, 16 vezes 3, que vai dar 48. 48 mais 12 dá 60. Né? 48 mais 12 dá 60, com mais 24, 84 gramas por mol. Só que a gente não tem 1 mol aqui, a gente tem 2, então tem que multiplicar esse valor por 2. 168 gramas está para 2 mols de CO2. Só que ele quer volume de CO2, a gente usa CNTP. 1 mol tem 22,4. Mas aqui tem 2 mols, dá 44,8 litros. Então, 168 gramas está para 44,8 litros, 336 está para X. Mais uma vez a questão bem feita. Aqui vai dar o dobro. Aqui vai ter que dar o dobro, né? Vai ter que dar o dobro, vai dar 89,6, né?
89,6, letra 90,8, letra A. 90. Não dá tudo isso, né? Vamos ver se eu não errei na fórmula molecular, alguma coisa assim. Não tem nada errado não. É só aqui, ó. Essa questão é antiga, tá? E antigamente se usava 22,7 na CNTP. É só por isso. Aí dá 90,8 igual ao gabarito aí. Mas a gente usa hoje 22,4 litros. Vamos para a questão de número 12. Questão 11 aí é letra A. Questão 12, letra A. Questão 11, letra A. Questão 12. Um exemplo do impacto humano sobre o meio ambiente é o efeito da chuva ácida sobre a biodiversidade, blá blá blá. A combustão de compostos contém, enfim. Calcule a quantidade de ácido sulfúrico produzida a partir de 320 gramas de SO2 e 64 gramas de O2 e excesso de água. Gente, o excesso a gente não usa, só usa o limitante. Então, se ele está falando da água aí, ó, excesso de água. Agora, a reação está montada? Tá. Está balanceada? Tá. Falou de pureza e rendimento? Não. Mas olha o que ele deu. Ele deu 320 gramas desse cara e deu 64 gramas desse cara. Pela primeira vez hoje, estamos vendo uma questão de excesso e limitante. É quando a questão fornece os dados dos dois reagentes. E a questão está pedindo quantos gramas vão ser formados desse cara. Você não pode pegar esse cara e fazer 12 mols está para esse, 320 está para X. Ou 1 mol está para esse, 64 está para X. Você não pode fazer isso. Essa é uma questão de excesso limitante. Você tem que descobrir quem é o limitante. Se tiver com dificuldade, volta lá na aula que tem bem explicadinho. Descobrir o limitante. E como é que a gente faz isso? Escolhe qualquer um. Eu vou querer escolher esse aqui para ver o teste. Então, ó, 2 mols de SO2 está para 1 mol de O2. O que é que eu estou fazendo aqui? Descobrindo o limitante. Só faz a conta com o limitante. Aí, ó, vamos aqui. Cada mol dá aqui enxofre 32, 2 oxigênios dá 32. 1 mol de SO2 dá 64 gramas, mas são 2 mols, 128 gramas. Está para 1 mol de O2 que dá 32 gramas. Não, aí eu sou inteligente. 32 é o dobro disso. Então eu vou escolher o O2 como padrão, para me ajudar no cálculo. 120, olha o que eu usei na aula. 128 gramas, ou seja, 2 mols de SO2, precisa de 1 mol de O2. Não é 128? 128 gramas precisam de 32 gramas de O2. Mas eu não tenho 32 gramas de O2, eu tenho 64. 64 gramas precisa de quanto de SO2? Lembra que eu usei o termo precisar? Mata a sua dúvida aqui. Precisa de quanto? Aqui não dobrou? Dobrou. Então aqui vai ter que dobrar. Não é não? Vai ter que dobrar. Então eu vou precisar aqui de 256 gramas de SO2.
Ou seja, 64 gramas. Gente, isso que eu estou escrevendo é muito importante para você entender, por isso que eu estou escrevendo. 64 gramas de O2 precisam de 256 gramas de SO2. Mas eu tenho 320. Logo, o SO2 está em excesso. Está em excesso. Tudo bem? Está em excesso. Excesso de quanto? De 64 gramas. 64 mais 256, 320. Sacou? Você só usa o limitante. Então, ó, usando o limitante, a gente pode descobrir o H2SO4. Então, 1 mol. Agora sim você vai resolver o que a questão está pedindo, entendeu? Tem que descobrir o limitante. 1 mol de O2 está para 2 mols de ácido sulfúrico, que dá 32 gramas, né? 32 gramas. Ele está pedindo a massa de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, se você fizer, gente, vai dar 98. 98 vezes 98, 196 gramas. Que são 2 mols, né? 32 gramas está para 196. Limitante, só usa o limitante. 64 gramas de O2 está para X. Aqui vai dobrar, aqui vai dobrar. A gente vai ter como resposta 392 gramas de H2SO4 produzidos. Deu para entender? Letra B de bola é a nossa resposta. Entendeu? Agora, para você que já tem mais domínio, tanto faz, tá? Você não descobriu esse 256? Ele é o que reage. Então você podia fazer a conta usando o SO2, mas ia ter que usar 256 gramas e não 320. Daria certo do mesmo jeito, porque você só usa o que reage, o que é limitante. E 64 são de excesso, você não usa. É tanto que aqui vai ficar SO2 mais O2 mais água, H2SO4 mais o SO2 que sobrou. Ó, os 64 gramas de SO2 que sobrou. Vai ficar no recipiente isso aqui. Tranquilo? Então espero que tenham entendido. Vamos para frente.